Muito boa noite! Tudo bem com vocês? Muito feliz em estarmos juntos novamente. Muito bom. Nosso encontro. Nós que estamos com uma vida tão desencontrada, ter esse encontro aqui é muito prazeroso, muito fortalecedor, muito estimulante, não é? Muito feliz. Ótimo estarmos aqui nessa trajetória nossa, nesse estudo nosso sobre um livro essencial, o Livro dos Espíritos. Não existe livro mais essencial que os outros. Se tivéssemos que citar um que extrapola a literatura, teríamos que escolher aquele personagem que extrapola a humanidade. Jesus é o ponto fora da curva. Então o livro essencial do cristianismo, da doutrina de Jesus, que é o Novo Testamento, o Evangelho, teria que ser o livro acima de todos. Se não na forma, certamente no conteúdo. Se não nos autores humanos, sem dúvida na inspiração divina. Não é? Muito bom. Hoje vamos continuar o estudo desse livro que nós situamos na mesma altura do Velho Testamento, da Cabala, da Torá como um todo. Livros fantásticos, não há por que estabelecer nenhuma hierarquia. O Livro dos Espíritos está nesse nível e o estudo detalhado dele, como o estudo detalhado de qualquer outra escritura sagrada, nos dá inúmeras oportunidades. Qualquer história bem contada dá um bom livro, dá um bom filme. Qualquer livro bom, bem estudado, apresenta inúmeras oportunidades e vamos aproveitar todas elas aqui, não é? Muito bem. Começamos o livro dando o eixo, dando o norte do nosso estudo na questão 919. Muito interessante que a gente estude o Livro dos Espíritos a partir, com foco, com eixo no autoconhecimento, que é o norte, que é a ferramenta fundamental da nossa evolução. Mas depois, tomando as questões desde o início, fomos estudando Deus, fomos estudando a matéria e fomos estudando o espírito de uma forma geral e depois retomando esse estudo de uma forma mais profunda. Estamos agora estudando a matéria de uma forma mais profunda e recolhendo desse estudo da matéria, o estudo essencial sobre nós mesmos. Vamos lá? Muito bom. Vejamos o que nós temos para hoje. As questões 34 e 34A, que nos dizem assim: as moléculas possuem uma forma determinada? Sem dúvida, as moléculas possuem uma forma, entretanto, essa forma não pode ser percebida pelos homens. Essa forma é constante ou variável? É constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são somente aglomerações das moléculas primitivas. O que os homens chamam de molécula ainda está longe da molécula elementar. Vejam se não há um paralelo interessante sobre a pergunta essencial da vida, a pergunta essencial do autoconhecimento: quem sou eu? Substituamos, em vez de moléculas, pelo ser. Os seres possuem uma forma determinada?
Ficaria a pergunta. E a resposta, sem dúvida, os seres possuem uma forma, entretanto, essa forma não pode ser percebida pelos homens. Quem somos nós? Somos, no geral, identificados com o corpo. Somos de uma nacionalidade ou de outra, de uma raça ou de outra, de um sexo ou de outro. E com essa identificação com o corpo, damos margem aos maiores absurdos. O fanatismo, a idolatria ao corpo, é a base, por exemplo, a idolatria da raça, característica do corpo, é a base do racismo. A identificação, a idolatria com o sexo do corpo dá base ao sexismo, à opressão da mulher, à discriminação contra os gays, a bullying de diversas formas por conta dos obesos, por conta dos altos, dos baixos, até dos belos. Existe um preconceito em razão dos belos. Pessoas inteligentes são muitas vezes dadas como burras, como desprovidas de inteligência. Pessoas belas precisam administrar uma vida com um grau de fragilidade maior, porque são elas que são objetos de assédios, de estupros, de violências, mais do que as outras. Somos necessitados de entender quem somos nós, que nós não somos o corpo ao qual nos apegamos, que o corpo está para o espírito, assim como o rosto está para a máscara. Não somos a máscara dos carnavais. Não somos os corpos da encarnação. A nossa essência é muito maior. Até os espíritos visualizados pelos clarividentes não falam da nossa essência, não apresentam a nossa essência. Porque o que eles veem, o que os clarividentes veem dos espíritos, é apenas o corpo espiritual. E esse corpo espiritual não revela a essência das pessoas, dos seres. Tanto é assim que um espírito de luz, quando se apresenta para uma pessoa, para uma mesa mediúnica, para um trabalho, ele escolhe a aparência que ele vai ter, como nós escolhemos as nossas roupas, de acordo com o ambiente e com o trabalho que iremos desenvolver. Se vamos fazer faxina, não usamos a mesma roupa de um casamento, claro. Não é assim? Da mesma forma, quando um espírito elevado quer estimular, por exemplo, humildade e simplicidade, muitas vezes ele se veste de preto velho, de caboclo, de indígena. Quando um espírito quer quebrar a tensão de um ambiente, muitas vezes ele se veste de criança. Muitas vezes, quando o espírito quer trabalhar a emoção de um ambiente, ele se apresenta como uma mãe muito querida, uma avó, e assim por diante. Mas aquele espírito que muitas vezes é discriminado por se apresentar como um preto velho, que tragédia, racismo espiritual, racismo espírita. Ele poderia tranquilamente se vestir de um filósofo, de um cientista,
e se veste assim quando necessário. Então, há um paralelo total entre a forma das moléculas, porque a sua essência não pode ser percebida pelos homens. Nós, a maioria de nós, praticamente todos nós, teríamos dificuldade extrema de perceber um espírito se ele viesse sem os corpos espirituais. Seria o que? Um foco de luz? Seria um sol? Uma estrela? Nós temos dificuldade de entender a matéria em sua essência, assim como um espírito em sua essência. A 34A fala: essa forma é constante ou variável, a forma das moléculas? É constante para as moléculas elementares primitivas. Podemos dizer que todos nós temos a mesma forma. O espírito essencial que está por trás de todos os corpos nossos, ele tem basicamente, o espírito, basicamente a mesma forma. Essencialmente somos iguais. Mesmo no corpo, sob o raio-x, todos somos muito parecidos, já desde o corpo. Ultrapassado o corpo, porém, ultrapassado os corpos espirituais, na nossa essência, somos todos iguais. Não é um paralelo perfeito? É constante. A forma das moléculas é constante para as moléculas elementares primitivas. E nós, na nossa primitividade, na nossa essência, também é constante a nossa forma. Mas é variável para as moléculas secundárias, para todos os seres que adquiriram corpos espirituais e ainda mais corpos físicos. A aparência se torna muito variável, não é? As moléculas secundárias, que são somente aglomerações das moléculas primitivas, assim como os corpos, são apenas vestimentas da forma essencial, que é o espírito. O que os homens chamam de molécula ainda está longe da molécula elementar. O que os homens chamam de espíritos, eu vi um espírito, a manifestação de um espírito, ainda está longe da forma essencial do ser. Não é fantástico isso? Essa questão nos remete a 33, a questão número 33A, que diz assim: não parece que a teoria da existência de um único elemento primitivo dá razão para aqueles que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, variando de acordo com a intensidade da força e a direção do movimento? É a pergunta de Kardec. E a resposta do Espírito de Luz: essa afirmação está correta, mas é preciso acrescentar, conforme a disposição das moléculas. Como ocorre, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Também aqui traz uma reflexão e um paralelo entre matéria e espírito muito interessante. Porque se na aparência somos todos muito diversos e na essência somos um único elemento primitivo na matéria, somos também, na essência,
muito semelhantes ou iguais uns aos outros na nossa realidade íntima, essencial, espiritual. Então, o que nos diferencia? Assim como o que diferencia cada molécula, cada individualidade na matéria infinitesimal é o movimento e a força, a intensidade da força e a direção do movimento, também nós, para muito além dessa classificação absurda do ser pelas aparências, onde damos importância à cor de pele, o sexo, a nacionalidade, a idade, a aparência do ser, também o que realmente nos diferencia é a força e o movimento, que nós podemos reduzir, no caso espiritual, à fundamental importância da vontade. É a vontade o que realmente diferencia cada ser da Terra. Tanto é que agora, nessa transição, o que manterá a pessoa na Terra, o que trará a individualidade para esse novo estágio da Terra, um estágio de paz, o critério básico para alcançar essa terra de paz que está surgindo agora no nosso horizonte é a boa vontade. Disse Jesus: paz na terra aos homens de boa vontade. Então é urgente que nós superemos a aparência do ser, para avançarmos no limite das nossas possibilidades para a essência do ser. Quem deixa de lado a aparência do ser em busca da essência do ser, com boa vontade, alcançará a paz, quebrará toda a violência na sua matriz. Porque a violência é uma ignorância, a violência é um fanatismo. Ela vem dessa idolatria, desse fanatismo à forma. Quando avançarmos para o conteúdo, para a essência, quebraremos a violência na sua matriz, na sua origem. Como poderei ser racista se eu não sou de uma cor nem de outra? Como poderei ser sexista se o espírito não tem sexo? Como poderei ser classista, opressor de pobres, se não sou verdadeiramente nem rico nem pobre? São apenas condições momentâneas, precárias, irrelevantes até diante da profundidade da natureza do ser. Vejam, meus amigos, se essa perspectiva essencial da vida não é brilhante, não é rica, não é verdadeira e não é urgente. A tarefa essencial da existência é o amor, Jesus disse. Mas a tarefa urgente para esse momento é a paz, também por orientação do Mestre. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. A paz é nossa conquista urgente, de momento, é o nosso horizonte, porque amar como Jesus amou ainda não nos é acessível. Mas a paz é absolutamente urgente. Avancemos da aparência para a essência, porque na essência somos todos filhos do mesmo Pai. Na essência somos espíritos. Na essência não pode haver violência. Na essência só pode haver paz. Muito bom. Paz para vocês, paz para mim. Que essa visão
imbuída de boa vontade, nos conduza à paz essencial. Muito feliz por estarmos aqui e por chegarmos a esse momento, a essa conclusão tão oportuna e tão urgente para esse nosso momento. Obrigado pela presença, pela companhia, Andréa Salvatore, Maria José Sobral, Sayonara Angélica, Gugu Souza. Pensem, meus amigos, a respeito dessa perspectiva, dessa visão essencial da vida, que assim como a matéria tem uma natureza essencial, que é invisível aos olhos, o essencial é invisível aos olhos, já se lê em O Pequeno Príncipe, também no espírito o essencial é invisível aos olhos. Mas é urgente ser percebido, porque é com o essencial, com a essência, com o espírito, com a verdade da vida e não com a ilusão, com a aparência, com a matéria, que nós alcançaremos a paz. Paz na terra aos homens de boa vontade. Paz para todos nós. Na perspectiva espiritual, todos nós encontraremos a paz. Muito feliz por estar com vocês. Compartilhem paz. Compartilhem essa live, ajudem as pessoas a refletirem sobre esse bem tão urgente, tão necessário e tão definidor das nossas vidas. Só ficarão na terra, só herdarão a terra as pessoas que se autopacificarem. E só poderão se autopacificar as pessoas que se situarem na perspectiva espiritual. Grande abraço, prazer aprendermos juntos e até a próxima.